Santo Agostinho, Confissões, livro 10, parte 2. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Disforme, lançava-me sobre essas formosuras que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós, aquilo que não existiria, se não existissem vós. Porém chamastes-me com uma voz tão forte, que rompestes a minha surdez. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume, respirei-o suspirando por vós. Saboreei-vos, e agora tenho fome e sede de vós. Tocastes-me e ardi no desejo da vossa paz. Miséria da vida humana, quando estiver unido a vós com todo o meu ser. Em parte nenhuma sentirei dor e trabalho. A minha vida será então verdadeiramente viva, porque estará toda cheia de vós. Libertais do seu peso aqueles que encheis, porque não estou cheio de vós, sou ainda peso para mim. As minhas alegrias, que deviam ser choradas, lutam com as tristezas que me deviam incutir júbilo. Ignoro de que lado está a vitória. As tristezas do meu mal pelejam com os contentamentos bons, e não sei em que parte está o triunfo. Ai de mim, ó Senhor, tende compaixão de mim. Olhai, eu não escondo as minhas feridas. Vós sois o médico, e eu o enfermo. Sois misericordioso, e eu miserável. Não é a vida do homem sobre a terra uma contínua tentação? Quem deseja trabalhos e preocupações, ordenais aos homens que os suportem, e não que os amem. Ninguém ama o que lhe custa, ainda quando goste de o suportar, porque, apesar de se alegrar com o sofrimento, prefere não ter nada que sofrer. Nos reveses, anseio pela prosperidade, e nas coisas prósperas, temo a adversidade. Entre estes dois extremos, qual será o termo médio, onde a vida humana não seja tentação? Ai das prosperidades do mundo. Repito, ai das prosperidades do mundo, por causa do receio da desgraça e da corrupção da alegria. Ai das adversidades do mundo, 1, 2 e 3 vezes, por causa do desejo da prosperidade, por ser a desgraça dura e ameaçar. Não é a vida humana sobre a terra uma tentação contínua? Toda a esperança está em Deus. Só na grandeza da vossa misericórdia coloco toda a minha esperança. Dai-me o que me ordenais, e ordenai-me o que quiserdes. Ordenai-nos a continência. Ora, afirmou um sábio, ao conhecer que ninguém pode ser casto sem o dom de Deus, é já um efeito da sabedoria, o saber de quem provém este dom. Pela continência, reunimo-nos e reduzimo-nos à unidade, da qual nos afastamos, ao derramarmos-nos por inumeráveis criaturas. Pouco vos ama aquele que ama, ao mesmo tempo, outra criatura, e nunca vos extinguis. Ó caridade, ó meu Deus, inflamai-me. Ordenai-me a continência, dai-me o que me ordenais, e ordenai-me o que quiserdes. Tríplice tentação. Mandais-me, sem dúvida, que me abstenha da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da ambição do mundo. Ordenastes-me que me abstivesse das relações luxuriosas. Quanto ao matrimônio, apesar de eu permitirdes, ensinastes-me que havia outro estado melhor, e porque me o concedestes, abracei-o antes de ser nomeado dispensador do vosso sacramento. Mas na minha memória, de que longamente falei, vivem ainda as imagens de obscenidades que o hábito inveterado lá fixou.
Quando acordado me vem à mente, não tem força, porém, durante o sono, não só me arrastam ao deleite, mas até a aparência do consentimento e da ação. A ilusão da imagem possui tanto poder na minha alma e na minha carne que, enquanto durmo, falsos fantasmas me persuadem a ações a que acordado, nem sequer as realidades me podem persuadir. Meu Deus e Senhor, não sou eu o mesmo nessas ocasiões? Apesar disso, que diferença tão grande vai de mim a mim mesmo, desde o momento em que ingresso no sono até aquele tempo em que de lá volto? Onde está nesse momento a razão que resiste a tais sugestões, quando estou acordado e permanece inabalável, quando as próprias realidades se lhe introduzem? Fecha-se quando cerro os olhos? Dorme simultaneamente com os sentidos corporais? E por que é que muitas vezes, mesmo no sono, resistimos lembrados do nosso propósito e nele permanecemos castos, não dando nenhum consentimento a tais enganos? Contudo, a diferença é tão grande que, quando no sono nos sucede não resistir, ao acordar voltamos ao descanso da consciência. Por essa mesma diferença é que vemos que não praticamos voluntariamente essas ações, dado o fato de sentirmos pena de que tais atos se tivessem passado em nós. Não é poderosa a vossa mão, ó Deus onipotente, para me sarar todas as enfermidades da alma e para extinguir com graça mais abundante os movimentos lascivos, mesmo durante o sono? Aumentarei, Senhor, em mim cada vez mais as vossas dádivas, para que a minha alma, liberta do visco da concupiscência, siga até vós, para que não seja rebelde, nem sequer no sono, para que não cometa tais torpezas e depravações, sob a ação de imagens animalescas, descendo até a lascívia carnal, para que, enfim, de modo nenhum, nelas consinta. Não é muito para vós, ó Onipotente, que podeis fazer ainda mais do que aquilo que pedimos e compreendemos. Impedir, não só nesta vida, mas também nesta idade, que alguma das tentações me deleite, mesmo que seja tão pequena como a que posso vencer logo ao primeiro esforço da vontade, quando adormeço em pensamentos castos. Agora, porém, exultando, embora com tremor, perante o bem que me concedestes, e lamentando-me diante do que ainda não obtive, disse ao meu Senhor que ainda me encontrava neste gênero de mal. E espero que aperfeiçoareis em mim as vossas misericórdias, até a paz plena, que os sentidos interiores e exteriores terão convosco, quando a morte for substituída pela vitória. A gula, outro mal tem o dia, e oxalá que lhe bastasse. Reparamos os gastos cotidianos do corpo, comendo e bebendo, até o momento em que vós, destruindo os alimentos e o estômago, matardes a minha indigência com uma saciedade maravilhosa, e revestirdes esse corpo corruptível com a eterna incorruptibilidade. Por enquanto, esta necessidade de alimento é-me agradável, e combato contra esta delícia, para me não deixar dominar por ela. Sustento uma guerra cotidiana com jejuns, reduzindo o corpo à escravidão, mas depois disto vem o prazer para afastar as minhas dores. Efetivamente, se o remédio dos alimentos não nos socorrer, a fome e a sede tornam-se tormentos, que abrasam e matam como a febre. Ora, estando este remédio sempre ao nosso alcance, graças à liberalidade dos vossos dons, que faz com que a terra, a água e o céu sirvam à nossa enfermidade, chamamos delícias a tal desgraça. Ensinastes-me a tomar os alimentos só como remédio, mas quando passo do tormento da indigência ao descanso da saciedade, o laço da concupiscência arma-me ciladas no caminho. Com efeito,
Esta passagem é um prazer, e não há outro por onde se possa ir, para chegar aonde a necessidade nos obriga, sendo a saúde o motivo do comer e beber. O prazer junta-se a esta necessidade, como um companheiro perigoso. Ordinariamente, procura ir adiante para que se faça por ele o que, segundo vou dizendo, faço ou quero fazer, por causa da saúde. Ora, o limite não é o mesmo para ambos os casos, pois o que basta à saúde é insuficiente para o prazer. Muitas vezes não se vê bem ao certo se é o cuidado necessário do corpo que pede esse esforço do alimento, ou se é a voluptuosa e enganadora sensualidade que exige ser servida. A infeliz alma alegra-se com esta incerteza, e nela procura o apoio de uma escusa, regozijando-se com não poder determinar o que é suficiente para o cuidado moderado da saúde. Por isso, sob pretexto da sua conservação, encobre a satisfação do prazer. Esforço-me todos os dias por resistir a estas tentações, invocando em meu auxílio a vossa destra e submetendo-vos às minhas incertezas, porque nesta matéria ainda não está firme o meu parecer. Ouço a voz do meu Deus, que me ordena: não se façam pesados os vossos corações com a intemperança e a embriaguez. A embriaguez está longe de mim. Vós tereis compaixão da minha alma, não a deixando aproximar-se de mim. A intemperança, porém, algumas vezes arrasta o vosso servo, mas compadecer-vos-eis de mim, e a vossa misericórdia afastá-la-á para longe. Ninguém pode ser continente, se vós não lhe dais graça. Concedei-nos muitos benefícios, quando vos invocamos. Todo o bem que recebemos antes de orar, recebemo-lo de vós. Enfim, é ainda um dom que nos concedeis, o reconhecermos depois como vosso esse benefício. Nunca estive embriagado, mas conheci muitos que foram vítimas de tal vício e, pela vossa graça, tornaram-se sóbrios. Os que nunca foram inclinados à embriaguez, devem-no a vós. E os que, durante algum tempo, foram inclinados a ela, devem-vos a cura. Uns e outros devem-vos o saber em que fostes vós, quem lhes concedeu essa graça. E ouvi também outra palavra vossa: não corras atrás das tuas concupiscências e reprime a tua sensualidade. Por benefício vosso, prestei ouvidos ainda a outra frase de que muito gostei: nem porque comamos teremos abundância, nem porque não comamos nos faltará. Quer dizer, nem a abundância me há de fazer rico, nem a necessidade me há de tornar pobre. Ouvi ainda outra voz: aprendi a contentar-me com o que possuo, sei viver na abundância e sofrer a penúria. Tudo posso naquele que me conforta. Eis como fala um soldado dos acampamentos celestiais, que não é o pó que nós somos. Mas lembrai-vos, Senhor, de que somos pó, e que do pó criastes o homem. Lembrai-vos de que este tinha perecido e foi encontrado, porque foi pó aquele a quem amei, pelas palavras inspiradas que proferiu. Também nada pôde por si mesmo, e assim disse: tudo posso naquele que me conforta. Concedei-me o que me ordenais, e ordenai-me o que quiserdes. O apóstolo confessa que tudo recebeu de Deus, e quando se gloria no Senhor. Ouvi também outro homem que vos pedia para receber de vós esta graça: tirai-me as concupiscências do comer e do beber, donde se conclui claramente, ó Deus Santo, que sois vós, que concedeis a graça quando fazemos o que mandais. Ensinastes-me, Pai bondoso, que tudo é puro para os puros, e que o comer com escândalo dos outros é mal para o homem, que todas as vossas criaturas são boas,
e nada se deve desprezar do que se pode tomar, com ação de graças, que não é o alimento que nos faz recomendáveis a Deus, que ninguém nos julgue na comida e na bebida, e enfim, que aquele que come não despreze o que não come, e aquele que não come não condene aquele que come. Eis o que aprendi de vós. Dou-vos graças e louvores, ó meu Deus e meu Mestre, a vós que batestes as portas dos meus ouvidos e me iluminastes o coração. Arrancai-me de toda tentação. Não receio a impureza do alimento, mas temo a imundície do prazer. Sei que Noé teve licença para comer toda espécie de carne que pudesse servir de alimento. Sei que Elias refez as forças comendo carne, e que João, homem de admirável abstinência, não se manchou com animais, isto é, com os gafanhotos que lhe serviam de alimento. Mas sei também que Esaú se deixou enganar pela sofreguidão ardente de um prato de lentilhas, que Davi se repreendeu a si mesmo por ter desejado água, e que o nosso rei foi tentado não com carne, mas com pão. Por isso, o povo de Israel mereceu ser repreendido no deserto, não por desejar carne, mas porque murmurou contra o Senhor por causa do desejo de alimento. Exposto, portanto, a estas tentações, combato cotidianamente contra a concupiscência do comer e do beber, pois esta paixão não é coisa que se possa cortar logo de uma vez, com o simples propósito de jamais a tocar para o futuro, como pude fazer no concúbito. Por isso, devemos ter mão nos freios do gosto, para afrouxar as rédeas com moderação, ou retesá-las. Quem será Senhor, que se não deixa arrastar um pouco para além dos limites da necessidade? Se alguém há como é grande, engrandeça o vosso nome. Eu, porém, não sou deste número, porque sou pecador, mas também engrandeço o vosso nome. Sei que aquele que venceu o mundo intercede junto de vós, pelos meus pecados. Sei que ele me enumera entre os membros enfermos do seu corpo, porque os vossos olhos viram a imperfeição dele, e todos hão de ser inscritos no vosso livro. A sedução do perfume. Não me inquieto demasiado com as seduções do perfume. Quando está afastado, não o procuro. Quando o tenho presente, não me esquivo, mas também estou preparado para dele me abster. Ao menos assim me parece. Talvez me engane. A própria razão que em mim existe de tal maneira se esconde nestas trevas deploráveis que me rodeiam, que quando o meu espírito se interroga a si mesmo acerca das próprias forças, julga que não deve acreditar facilmente em si, por desconhecer na maior parte dos casos o que nele se passa, exceto quando a experiência claramente lhe o manifesta. Ninguém se deve ter por seguro nesta vida, que toda ela se chama tentação. Quem é que, sendo pior, não se pode tornar melhor, e de melhor descer a pior? Só há uma única esperança, uma única promessa inabalável: a vossa misericórdia. O prazer do ouvido. Os prazeres do ouvido prendem-me e subjugam-me com mais tenacidade. Mas vós desligastes-me deles, libertando-me. Confesso que ainda agora encontro algum descanso nos cânticos, que as vossas palavras vivificam, quando são entoadas com suavidade e arte. Não digo que fique preso por eles, mas custa-me deixá-los quando quero, para que essas melodias se possam intrometer no meu interior, em companhia dos pensamentos que lhes dão vida. Procuram no meu coração um lugar de certa dignidade, mas eu apenas concedo o que lhes convém. Às vezes, parece-me que lhes tributo mais honra do que a conveniente, quando ouço cantar essas vossas santas palavras, com mais piedade e ardor. Sinto que o meu espírito também vibra com devoção mais religiosa e ardente, do que se fossem cantadas de outro modo.
Sinto que todos os afetos da minha alma encontram na voz e no canto, segundo a diversidade de cada um, as suas próprias modulações, vibrando em razão de um parentesco oculto, para mim desconhecido, que entre eles existe. Mas o deleite da minha carne, ao qual se não deve dar licença de enervar a alma, engana-me muitas vezes. Os sentidos, não querendo colocar-se humildemente atrás da razão, negam-se a acompanhá-la, só porque, graças à razão, mereceram ser admitidos, já se esforçam por precedê-la e arrastá-la. Deste modo, peco sem consentimento, mas advirto depois. Outras vezes, preocupando-me imoderadamente com este embuste, peco por demasiada severidade. Uso às vezes de tanto rigor que desejaria desterrar dos meus ouvidos e da própria igreja todas as melodias dos suaves cânticos que ordinariamente costumam acompanhar o saltério de Davi. Nessas ocasiões, parece-me que o mais seguro é seguir o costume de Atanásio, bispo de Alexandria. Recordo-me de muitas vezes me terem dito que aquele prelado obrigava o leitor a recitar os salmos com tão diminuta inflexão de voz que mais parecia um leitor que um cantor. Porém, quando me lembro das lágrimas derramadas ao ouvir os cânticos da vossa igreja, nos primórdios da minha conversão à fé, e ao sentir-me agora atraído, não pela música, mas pelas letras dessas melodias, cantadas em voz límpida e modulação apropriada, reconheço de novo a grande utilidade deste costume. Assim flutuo entre o perigo do prazer e os salutares efeitos que a experiência nos mostra. Portanto, sem proferir uma sentença irrevogável, inclino-me a aprovar o costume de cantar na igreja, para que, pelos deleites do ouvido, o espírito demasiado fraco se eleve até aos efeitos de piedade. Quando às vezes a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com dor que pequei. Neste caso, por castigo, preferiria não ouvir cantar, eis em que estado me encontro. Chorai comigo, chorai por mim, vós que praticais o bem no vosso interior, donde nascem as boas ações. Estas coisas, Senhor, não vos podem impressionar, porque não as sentis. Porém, ó meu Senhor e meu Deus, olhai para mim, ouvi-me, vede-me, compadecei-vos de mim e curai-me. Sob o vosso olhar, transformei-me para mim mesmo no enigma, que é a minha própria enfermidade. A sedução dos olhos. Resta-me falar da voluptuosidade destes olhos, da minha carne. Oxalá os ouvidos piedosos de meus irmãos, em que habitais como em templo vosso, me escutassem esta confissão que vou fazer. Concluiremos assim as tentações da concupiscência da carne, que ainda me perseguem, fazendo-me gemer e desejar ser revestido pelo nosso tabernáculo, que é o céu. Os olhos amam a beleza e a variedade das formas, o brilho e a amenidade das cores. Oxalá que tais atrativos não me acorrentassem a alma. Oxalá que ela só fosse possuída por aquele Deus que criou estas coisas tão belas. O meu bem é ele, e não as criaturas, que todos os dias me importunam acordado, não me dando descanso, como o dão as vozes dos cantores, que, por vezes, ficam todas em silêncio. A própria rainha das cores, esta luz, que se derrama por tudo o que vemos e por todos os lugares em que me encontro, no decorrer do dia, investe contra mim de mil maneiras e acaricia-me, até mesmo quando me ocupo noutra coisa que dela me abstrai. Insinua-se com tal veemência que, se de repente me for arrebatada, procuro-a com vivo desejo. Se ausenta por muito tempo, a minha alma cobre-se de tristeza. Ó luz que Tobias contemplava, quando, cego dos olhos corporais, instruía o filho no caminho da vida,
jornadeando à sua frente com os pés da caridade, sem nunca se enganar. Ó luz que Isaac via, quando, apesar da velhice, lhe ter oprimido e fechado os olhos carnais, mereceu não abençoar os filhos, reconhecendo-os, mas reconhecê-los, abençoando-os. Ó luz que Jacó via, quando, privado também da vista pela avançada idade, irradiou do seu coração iluminado fulgores para todas as gerações do povo futuro, representadas nos seus filhos. Ó luz que Jacó contemplava quando impôs as mãos, misteriosamente cruzadas sobre os netos, filhos de José, não segundo a ordem, porque os colocara o pai, que via com os olhos externos, mas segundo uma outra ordem que ele discernia no seu interior. Eis a verdadeira luz, a única luz que de todos os que a veem e amam, faz um todo único. A outra luz corporal, a que me referia, ameniza a vida aos cegos, amantes dos séculos, com atraente e pérfida doçura. Contudo, os que nela sabem achar motivos para vos louvar, ó Deus, Criador de todas as coisas, assumem-na como um hino em vosso louvor, sem por ela serem engolidos no seu sono. É assim que eu quero ser. Resisto às seduções dos olhos, para que os pés com que começo a andar no vosso caminho me não fiquem presos. Levanto até vós, por isso, os olhos invisíveis, a fim de que me livreis os pés do laço da tentação. Vós não cessais de nos libertar, porque frequentemente se me prendem, e como fico a cada passo preso nas insídias espalhadas por toda parte, vós não cessais de nos desenredar, porque sois o guarda de Israel, e não adormeceis, nem dormis. Que multidão inumerável de encantos não acrescentaram os homens às seduções da vista com a variedade das artes, com as indústrias de vestidos, calçados, vasos, com outros fabricos desta espécie, com pinturas e esculturas variadas, com que ultrapassam o uso necessário moderado e a piedosa representação dos objetos. No exterior, correm atrás das suas obras. No interior, esquecem aquele que os criou e destroem o que por meio dele fizeram. Eu, ó meu Deus, e minha glória, até daqui tiro razões para vos cantar o hino, oferecendo um sacrifício de louvor ao meu sacrificador, porque as belezas que passam da alma para as mãos do artista procedem daquela beleza que está acima das nossas almas e pela qual a minha alma suspira de dia e de noite. Mas os artistas e amadores destas belezas externas tiram desta suma beleza apenas o critério para as apreciarem. Só não aprendem a regra para as usar bem. Contudo, esta também lá está, porém não a veem, porque do contrário não iriam tão longe, mas reservariam para vós toda a sua força e não a dissipariam em fatigantes delícias. Eu mesmo, apesar de expor e compreender claramente esta doutrina, também me deixo prender por estas belezas. Mas vós, ó Senhor, libertais-me, porque a vossa misericórdia está perante os meus olhos. Caio miseravelmente, e vós levantais-me misericordiosamente, umas vezes sem sofrimento, porque resvalei suavemente, outras com dor, por ter caído desamparado no chão. A curiosidade, a tentação sobredita, junta-se outra, mais perigosa, sob múltiplos aspectos, além da concupiscência da carne, que vegeta na deleitação de todos os sentidos e prazeres, e mata a todos os que a servem, isto é, aqueles que se afastam para longe de vós. Pulula na alma em virtude dos próprios sentidos do corpo, não o apetite de se deleitar na carne, mas um desejo de conhecer tudo por meio da carne. Este desejo, curioso e vão, disfarça-se sob o nome de conhecimento e ciência. Como nasce da paixão de conhecer tudo,
é chamado nas divinas escrituras a concupiscência dos olhos, por serem estes os sentidos mais aptos para o conhecimento. É aos olhos que propriamente pertence o ver. Empregamos, contudo, este termo mesmo em relação aos outros sentidos, quando os usamos para obter qualquer conhecimento. Assim, não dizemos, ouve como brilha, cheira como resplandece, saboreia como reluz, apalpa como cintila. Mas já podemos dizer que todas essas coisas se veem, por isso não só dizemos, vê como isto brilha, pois só os olhos o podem sentir, mas também vê como ressoa, vê como cheira, vê como sabe bem, vê como é duro. É por isso, como já disse, que se chama concupiscência dos olhos, a total experiência que nos vem pelos sentidos. Apesar do ofício da vista pertencer primariamente aos olhos, contudo, os restantes sentidos usurpam-no por analogia quando procuram um conhecimento qualquer. Daqui se vê claramente quanto a volúpia e curiosidade agem em nós pelos sentidos. O prazer corre atrás do belo, do harmonioso, do suave, do saboroso, do brando. A curiosidade, porém, gosta às vezes de experimentar o contrário dessas sensações, para não se sujeitar a enfados dolorosos, mas para satisfazer a paixão de tudo examinar e conhecer. Que gosto há em ver um cadáver dilacerado, a que se tem horror. Apesar disso, onde quer que esteja, toda a gente lá acorre, ainda que vendo-o se entristeça e empalideça. Depois, até em sonhos temem vê-lo, como se alguém os tivesse obrigado a ir examiná-lo quando estavam acordados, ou como se qualquer anúncio de beleza os tivesse persuadido a lá irem. O mesmo se dá com os outros sentidos. Iríamos longe se os percorrêssemos a todos. Por causa desta doença da curiosidade, exibem-se no teatro cenas monstruosas de superstição. Dela nasce o desejo de perscrutar os segredos preternaturais, que afinal nada nos aproveita conhecer, e que os homens anseiam saber, só por saber. É ainda a curiosidade que, com o mesmo intuito de alcançar uma ciência perversa, faz o homem recorrer às artes mágicas. Enfim, é ela que, até na religião, nos arrasta a tentar a Deus, pedindo-lhe milagres e prodígios, não porque os exige a salvação das almas, mas só porque se deseja fazer a experiência. Neste bosque imenso, repleto de tantas insídias e perigos, cortei e expulsei da minha alma muitos males. Vós assim o concedestes, ó Deus da minha salvação. Mas quando, no meio de tantas tentações dessa espécie, que por todos os lados me circundam e perturbam a vida cotidiana, ousarei afirmar que nenhuma delas me há de prender a atenção? Quando poderei afirmar que não hei de ver, nem me hei de deixar arrastar por nenhuma curiosidade vã? Os teatros, é certo, já me não arrebatam, nem procuro conhecer o curso dos astros, nem nunca a minha alma esperou as respostas da sombra de que se vale a magia para suas respostas. Detesto todos esses ritos sacrílegos. Mas, ó Senhor meu Deus, a quem devo servir na humilhação e simplicidade, com quantas maquinações me incita o inimigo a pedir-vos um sinal. Contudo, suplico-vos, pelo nosso chefe e nossa pátria, a pura e casta Jerusalém, que assim como até agora esteve longe de mim este consentimento, assim continue a estar cada vez mais. Quando vos peço a salvação de alguém, o fim do meu intento é muito diferente. Concedei-me agora e no futuro a graça de vos servir jubilosamente, fazendo vós o que quiserdes. Contudo, quem poderá contar as insignificantes e desprezíveis misérias que todos os dias tentam a nossa curiosidade e o número de vezes em que escorregamos?
Quantas e quantas vezes não ouvimos contar banalidades? Ao princípio toleramo-las, só para não ofender os fracos, mas depois ouvimos-las com gosto sempre crescente. Já não contemplo um cão a correr atrás de uma lebre, quando isso sucede no circo. Mas se a caçada for no campo, que eu casualmente atravesso, talvez ela me distraia de um pensamento importante. Esse me não obriga a mudar de caminho para seguir a cavalo. Sigo-a ao menos com desejo de coração. Sei imediatamente, por meio da minha já tão conhecida fraqueza, me não avisardes que me liberte desse espetáculo, e se eu me não elevar até vós, com alguma consideração, ou desprezando-o por completo ou passando adiante, ficarei loucamente absorvido. Quando estou sentado em casa, não me prende também, muitas vezes, a atenção um estelião, a caçar moscas, ou uma aranha enredando as que se atiram às suas teias. Acaso, por serem animais pequenos, a curiosidade deixará de ser a mesma? É certo que disto me aproveito para vos louvar, ó Criador admirável e coordenador de todas as coisas, mas não é isso o que primeiro me desperta a atenção. Uma coisa é levantar-me após a queda, e outra é não cair nunca. De tais misérias está repleta a minha vida. A minha única esperança é a vossa infinita misericórdia. Como nosso coração é recipiente de todas estas misérias, e porque traz essa imensa multidão de vaidades, muitas vezes as nossas orações interrompem-se e perturbam-se, enquanto na vossa presença elevamos até junto dos vossos ouvidos a voz da nossa alma. Não sei de onde provém tantos pensamentos fúteis que se despenham sobre nós e nos cortam a atenção em coisa tão importante. O orgulho. Teremos essas misérias na conta de desprezíveis? Haverá qualquer coisa que me restitua a esperança, a não ser a vossa conhecida misericórdia que principiou a obra da minha conversão? Vós sabeis quanto me transformastes já. Curaste-me a paixão da vingança, para depois me perdoardes todas as minhas maldades, para me curardes todas as fraquezas, para me resgatardes da morte à vida, para me coroardes com a vossa graça e misericórdia, e, enfim, para saciardes com os vossos bens os meus desejos. Depois rebatestes o meu orgulho com o vosso temor, e amansastes a minha serviço sob o vosso jugo. Trago agora e sinto-me leve, porque assim prometestes e o cumpristes. Ele era, na verdade, leve, mas eu não sabia quando receava tomá-lo. Acaso, ó Senhor, único Senhor, que não reina com orgulho, porque sois o único Senhor verdadeiro, o único que não tem Senhor, acaso cessou em mim, ou poderá jamais cessar em toda a minha vida esse terceiro gênero de tentações, que consiste em querer ser temido e amado dos homens, só com o fim exclusivo de encontrar uma alegria que não é alegria. Oh, que vida miserável, que repugnante arrogância! Tal é o motivo por que não vos amamos, nem santamente vos tememos. Por isso resistis aos soberbos, e dais a vossa graça aos humildes. Trovejais sob as ambições do século, fazendo abalar até as raízes das montanhas, em face dos deveres exigidos pela sociedade. Precisamos de ser amados e temidos dos homens, mas o inimigo da nossa felicidade espalha laços por toda parte e insta conosco, gritando: vamos, coragem, para que, ao procurarmos com avidez essas lisonjas, nos deixemos prender incautamente e desliguemos a nossa alegria da vossa verdade, colocando-a na mentira humana. O inimigo incita-nos a que gostemos de ser amados e temidos, não por amor de vós, mas em vez de vós, para que assim, assemelhando-nos a ele, vivamos na sua companhia, associados aos seus suplícios e não unidos na concórdia da caridade.
determinou ele estabelecer a sua morada no Aquilão, para que naquelas obscuras e geladas regiões o servíssemos como vosso sinuoso e perverso imitador. Mas olhai, Senhor, nós somos o vosso pequenino rebanho. Sede o nosso possuidor. Estendei as vossas asas para nos refugiarmos debaixo delas. Sede a nossa glória. Fazei que sejamos amados só por amor de vós, e que a vossa palavra ache em nós acatamento. Reprovais aquele que deseja ser louvado pelos homens. Por isso, não será defendido pelos homens quando o julgardes, nem liberto quando o condenardes. Não louvamos o pecador nos desejos da sua alma, nem é bem-aventurado o que faz a iniquidade. Se um homem, glorificado por qualquer dom que vós, ó meu Deus, lhe concedestes, se comprais mais em louvar-se do que em possuir esse dom que lhe atrai o louvor, vós o reprovais, apesar de louvado pelos homens. E, nesse caso, aquele que o louvou é melhor que aquele que foi louvado, porque o primeiro comprazeu-se com o dom de Deus dado ao homem, e o segundo alegrou-se mais com o dom do homem do que com o dom de Deus. A tentação do louvor. Todos os dias nos vemos investidos por estas tentações, ó Senhor. Somos tentados sem interrupção. Os louvores humanos são a fornalha onde cotidianamente somos postos à prova. Também nesta miséria nos ordenais a continência. Concedei-nos o que nos ordenais, e ordenai-nos o que quiserdes. Conheceis os gemidos que a este respeito se evolam do meu coração para vós. Conheceis os rios de lágrimas que rebentam dos meus olhos. Dificilmente entrevejo até que ponto estou limpo desta peste. Receio muito as minhas venialidades ocultas, que vossos olhos conhecem e os meus não veem. Nos outros gêneros de tentações, posso examinar-me sem dificuldade, mas neste quase nada. A facilidade que alcancei em refrear a alma quanto aos prazeres da carne e quanto à vã curiosidade, reconheço-a quando me abstenho dessas paixões, quer seja voluntariamente, quer porque as não tenha diante de mim. Nestes casos, pergunto a mim mesmo se me causa maior ou menor pena ou não tê-las. Quanto às riquezas que se ambicionam para satisfazer uma ou duas, ou mesmo 3 concupiscências, se acaso a alma, ao possuí-las, não pode sentir se as despreza, ainda pode afastá-las para provar o seu desapego, mas para carecer de louvores e experimentarmos se podemos passar sem eles, precisaremos nós de entregar-nos a uma vida pecaminosa, tão perdida e brutal que ninguém nos conheça, sem nos detestar. Que maior loucura se pode dizer ou imaginar? Seu louvor deve ser habitualmente companheiro da vida sã e das boas obras. Nesse caso, não nos podemos abster do convívio do louvor que acompanha a vida santa. A verdade, porém, é que não distinguimos se a privação de um bem nos é indiferente ou molesta, senão na ausência desse bem. Que vos hei de eu, Senhor, confessar neste gênero de tentações, que me deleito muito com os louvores, mas ainda me deleito mais com a verdade do que com os louvores. Pois se me dessem a escolha ou ser um doido que se engana em todas as coisas, mas que é louvado por todos, ou ser um homem seguríssimo da verdade, mas por toda a gente escarnecido, bem sei o que escolheria. Portanto, não quereria que o louvor saído dos lábios alheios aumentasse o gosto que experimento pela boa obra, seja ela qual for. Porém, tenho de confessar que não só o louvor lhe aumenta o deleite, mas também que o vitupério lhe diminui. Quando me perturbo com esta minha miséria, penetra-me na mente uma desculpa, cuja natureza vós conheceis, meu Deus. Torno-me duvidoso e perplexo ante ela. Pois vós não só nos ordenastes a continência que nos ensina
que coisas devemos afastar da nossa afeição, mas também preceituastes a justiça que nos ensina para onde havemos de dirigir o nosso amor. Não quisestes que nos amássemos somente a nós, mas também ao próximo. Ora, muitas vezes, quando retamente me deleito no louvor que é dado por uma pessoa inteligente, parece que me comprazo no aproveitamento e nas esperanças de que dá mostras, e, pelo contrário, entristeço-me com a sua maldade, quando a ouço censurar o que ignoro ou o que é bom. Algumas vezes também me contristo com os louvores que me dirigem, quando enaltecem em mim coisas que me desagradam ou quando apreciam bens somenos e transitórios, com maior estima do que merecem. Mas repito de novo, como hei de eu saber se este sentimento me aflige, por causa de eu não querer que o meu admirador pense a meu respeito de modo diverso do que eu penso? Será não porque me deixa arrastar pelo valor e utilidade desse meu admirador, mas porque aqueles bens que em mim me agradam me são mais saborosos quando agradam também aos outros? De certo modo, não sou louvado quando a minha opinião a meu respeito não é elogiada, porque ou enchem de encômios as coisas que me desagradam, ou louvam ainda mais as coisas que menos me comprazem. Sobre este ponto, não sou eu um enigma para comigo mesmo? Em vós, ó verdade, vejo que não é por causa de mim, mas por utilidade do próximo que me devo sensibilizar com os louvores que me dirigem. Se é este ou não o meu caso, ignoro. Nesta questão, conheço-vos melhor a vós do que a mim mesmo. Peço-vos, meu Deus, que me mostreis as feridas que em mim encontrava, para que as manifeste aos meus irmãos, dispostos a orar por mim. Fazei que me examine ainda mais diligentemente. Se nos louvores que me tributam, tenho em vista a utilidade do próximo, qual é a razão por que, ao ser outro injustamente vituperado, me sensibilizo menos do que se essa injúria me fosse dirigida a mim? Porque é que a mordedura do ultraje que me fere-me é mais sensível do que a injúria igualmente injusta, arremessada a outro, na minha presença. Ignoro eu isto? Deduzirei ainda que me engano a mim mesmo e corrompo a verdade diante de vós no meu coração e na minha língua? Afastai, Senhor, para longe de mim esta loucura, para que as minhas palavras não sejam azeite de pecador a ungir a minha cabeça. A vanglória. Sou necessitado e pobre, e o melhor que há em mim é aborrecer-me a mim mesmo, entre os secretos gemidos do meu coração, buscando eu a vossa misericórdia até ver a minha indigência reparada e aperfeiçoada com a paz desconhecida aos olhos do soberbo. Porém, as nossas palavras saídas da boca e as nossas ações conhecidas dos homens escondem uma tentação muito perigosa, originada da estima do louvor, a qual recolhe e mendiga votos e pareceres alheios. A vanglória tenta-me até mesmo quando a critico em mim, mas eu repreendo-a desse mesmo desejo de louvor. O homem muitas vezes gloria-se vamente no desprezo da vanglória, mas de fato já não se pode gloriar nesse desprezo de glória, porque quando se gloria, já não despreza a glória. O amor próprio. Existe dentro, bem dentro de nós, outro mal, oriundo do mesmo gênero de tentação, que faz vãos todos os que se comprazem em si, ainda quando não agradam aos outros, e até lhes desagradam, ou mesmo quando nem sequer procuram agradar-lhes. Ora, os que assim se comprazem em si mesmos, desagradam-vos muito, ó meu Deus, não só quando se gloriam dos males como se fossem bens, mas sobretudo quando se gloriam dos vossos bens, como se fossem seus, ou quando, reconhecendo-os como provenientes de vós, os atribuem aos próprios méritos,
ou enfim, quando atribuindo-os à vossa graça, não se alegram amigavelmente de que outros também os possuam, tendo-lhes ainda por isso mesmo inveja. Em todos estes perigos e trabalhos, vós vedes claramente quanto teme o meu coração. Eu sinto que, no entanto, sois mais diligente em me curar do que eu em me não infligir novas feridas. À busca de Deus. Quando é que vós, ó verdade, me não acompanhastes para me ensinardes o que havia de evitar e o que devia desejar todas as vezes que vos consultei? Por mim, quanto possível foi-vos manifestado tudo o que pude observar no meu interior. Percorri o melhor possível, com os sentidos, o mundo exterior. Observei em mim a vida do corpo e os próprios sentidos. Passei depois às profundezas da memória, a essas amplidões sucessivas, admiravelmente repletas de inumeráveis riquezas. Observei-as estupefato, mas sem vós nada pude distinguir. Contudo, reconheci que vós nada disto éreis. Não era eu quem descobria estas maravilhas. É certo que as percorria a todas, e tentei distingui-las e avaliá-las no seu justo valor, tomando e interrogando os seres que traziam mensagens aos meus sentidos. Analisei outros seres que sentiam unidos a mim e examinei as suas informações. Revolvia nos grandes tesouros da memória várias impressões, ora percorrendo umas, ora manifestando outras, mas não era eu quem fazia tudo isso, nem era a força com que eu agia, a qual não erais vós, porque sois a luz imutável que eu consultava acerca da existência, da qualidade, do valor em todas estas coisas. Eu ouvi os vossos ensinamentos e as vossas ordens. Costumo fazê-lo muitas vezes, porque sinto nisso grande alegria, sempre que, nos meus trabalhos de obrigação, posso dispor de algum descanso, refugio-me nestes prazeres. Entre todas estas coisas que percorro, depois de vos consultar, só em vós encontro um reduto para a minha alma. Nele se reúnem os meus pensamentos dispersos, e nada de mim se afasta de vós. Algumas vezes submergis-me em devoção interior, deveras extraordinária, que me transporta a uma inexplicável doçura, a qual, se em mim atingisse o fastígio, alcançaria uma nota misteriosa que já não pertence a esta vida. Mas caio em baixezas, cujo peso me acabrunha. Deixo-me absorver e dominar pelas imperfeições habituais. Choro muito por isso, mas sinto-me ainda muito preso, tão pesado é o fardo do costume. Não quero estar onde posso, nem posso estar onde quero. De ambos os modos sou miserável. A tríplice concupiscência. Considerei, portanto, as fraquezas dos meus pecados na tríplice concupiscência e invoquei a vossa destra para me salvar. Com efeito, apesar de ter o coração ferido, ainda pude ver o vosso resplendor. Mas obrigada a recuar, exclamei: quem pode lá chegar? Fui expulso dos vossos olhos. Vós sois a verdade que preside a tudo, e eu, na minha avareza, não vos queria perder. Mas, além de vós, desejava possuir também a mentira. Nisto parecia-me com aqueles que não querem mentir muito, com receio de perder a noção da verdade. Foi assim que vos perdi, porque vós não permitis que vos possuamos juntamente com a mentira. Falsos mediadores. Poderia encontrar alguém que me reconciliasse convosco? Deveria eu recorrer aos anjos? Mas com que orações? Com que ritos? Ouvia dizer que muitos, querendo voltar para vós, tentaram meter-se por este caminho, já que o não podiam fazer por si mesmos, mas caíram no desejo de presenciar visões curiosas, merecendo por isso ficar entregues às ilusões. Esses soberbos procuravam-vos levados mais pelo intento de ostentar o fausto da ciência, do que pelo desejo de bater no peito.
Por isso, dada a analogia dos seus corações com os demônios aéreos, por cujo poder mágico se deixaram iludir, atraíram a si os espíritos maus como cúmplices e companheiros da sua soberba. Procuravam um mediador que os purificasse e não o acharam. O demônio tinha se transfigurado em anjo de luz. Ele seduziu-lhes fortemente a carne orgulhosa, precisamente pela prerrogativa de não possuir corpo carnal. Eles eram mortais e pecadores, e vós, Senhor, com quem soberbamente procuravam reconciliar-se, sois imortal e sem pecado. Convinha que o mediador entre Deus e os homens tivesse semelhança com Deus e os homens, pois se parecesse só com os homens, estaria longe de Deus, e se fosse semelhante só a Deus, estaria longe dos homens. Assim não haveria mediador. Aquele falso intermediário, o demônio, que por vossos ocultos juízos tem licença para iludir a soberba humana, possui apenas uma coisa de comum com os homens, o pecado. Finge, contudo, assemelhar-se com Deus, em razão de não estar vestido de carne mortal. Mostra-se imortal, mas como a morte é o castigo do pecado, o demônio traz de comum com os homens a este, o que faz com que seja condenado à morte, juntamente com eles. Cristo, mediador imortal. O verdadeiro mediador, que por vossa oculta misericórdia mostrastes e enviastes aos homens, para que a seu exemplo aprendessem a humildade, é o homem Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Apareceu como intermediário entre os mortais pecadores e o justo e mortal. Apareceu mortal com os homens e justo com Deus, como a recompensa da justiça é a vida e a paz. Pela justiça unida a Deus desfez a morte, dois ímpios justificados, querendo compartilhá-la com eles. Cristo foi revelado aos santos do Antigo Testamento, para que se salvassem pela fé na sua futura paixão, como nós nos salvamos pela fé já passada. De fato, só é mediador enquanto homem, como verbo não é intermediário, porque é igual a Deus e é Deus em Deus, sendo ao mesmo tempo um só Deus. Como nos amastes, ó Pai bondoso, não perdoastes ao vosso Filho único, vós o entregastes à morte por nós, ímpios pecadores, como nos amastes. Foi por nosso amor que ele, não considerando como rapina o ser igual a vós, se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. Ele era o único entre os mortos que estava isento da morte, o único que tinha o poder de entregar a vida e de a reassumir de novo. Foi diante de vós o nosso vencedor e vítima. Tornou-se vencedor, porque foi vítima. Foi diante de vós o nosso sacerdote e sacrifício. Efetivamente, foi sacerdote, porque foi sacrifício. De escravos fez-nos vossos filhos, servindo-nos, apesar de ter nascido de vós. Com razão, nele coloco toda a minha firme confiança, esperando que curareis todas as minhas enfermidades, por intermédio daquele que, sentado à vossa direita, intercede por nós. De outro modo, desesperaria, pois são muitas e grandes as minhas fraquezas. Sim, são muitas e grandes, mas maior é o poder da vossa medicina. Poderíamos pensar que o vosso verbo se tinha afastado da união com o homem e desesperado de nos salvar, se não se tivesse feito homem e habitado entre nós. Atemorizado com os meus pecados e com o peso da minha miséria, tinha revolvido e meditado em meu coração o projeto de fugir para o ermo. Mas vós me proibistes e me fortalecestes, dizendo: Cristo morreu por todos, para que os viventes não vivam para si, mas para aquele que morreu por eles. Pois bem, Senhor, lanço em vossas mãos o cuidado da minha vida, para que viva
e meditarei nas maravilhas da vossa lei. Conheceis a minha ignorância e doença, ensinai-me e curai-me. O vosso Filho único, em quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência, remiu-me com seu sangue. Não me caluniem os soberbos, porque eu conheço bem o preço da minha redenção. Como o corpo e bebo o sangue desta vítima, distribuo pelos outros. Sou pobre e anelo saciar-me com ela na companhia daqueles que a comem e se saciam na Eucaristia. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam.